Contar histórias com máscaras e bonecos. Esse foi o tema que eu escolhi para essa nossa conversa. E eu fiquei pensando, sobre como iniciar. Por que eu escolhi esse tema? Bom, muito já se discutiu sobre a narração de história. Houve um tempo em que se discutia por que narrar, por que não somente ler a história e, de preferência, ler com um livro, na mão, com o objeto na mão, para que o ouvinte pudesse perceber, claramente que aquela história partia de um objeto que, independente da figura do contador de histórias, ele poderia ter acesso àquela história. Bom, é uma teoria que tem seu valor. Se a gente partir do princípio que o único objetivo de se narrar uma história ou de se ler uma história é incentivar a leitura. Claro, e o incentivo à leitura é sempre um dos objetivos do contador de histórias. Mas será o único? Será que o ouvinte apenas se sente incentivado a procurar um livro quando ele ouve uma história? Será que a história não transmite muito mais coisas que agregam aquele momento, elementos externos? A própria voz já é um elemento externo. Então, quando começou a discussão, mas por que botar boneco? Por que colocar máscara, peruca, chapéu, adereços? Por que fazer isso se somente a voz já seria suficiente? Eu concordo que a voz pode transmitir um campo enorme, infindável de emoções, de imagens, só com a voz. Mas a voz já não é um elemento externo? Não é diferente você ouvir uma história do que você ler uma história? Então, quando nós pegamos um livro e começamos a ler essa história, nós já estamos utilizando um elemento externo à história. É claro que quando eu falo, eu estou transmitindo não só aquilo, mas também a minha personalidade, o meu temperamento, os meus sentimentos, a minha impressão sobre aquela história, sobre aquele momento. Eu estou o tempo todo agregando valor àquilo. Por exemplo, uma pessoa, por mais introvertida que ela possa ser, a própria introversão já não é uma expressão dela? Como ler sem se colocar? Nós estamos o tempo todo nos colocando pessoalmente em tudo que fazemos. Então, não é possível. Nós estamos presentes, porque se nós não estivéssemos presentes, a gente não estaria distribuindo, ofertando a história para os nossos ouvintes. Então, o elemento externo é essencial, é inerente. Não existe uma leitura, uma contação de história sem o elemento externo. A partir daí, eu sempre trabalhei com vários elementos. Eu achei interessante conversar sobre eles, chegando até o boneco e a máscara. Mas pesquisando, refletindo sobre todos esses elementos externos que nós possuímos e que nós podemos agregar a história que nós estamos narrando. Bom, eu vou ter que pegar os óculos que ele caiu. Eu então dividi essa nossa conversa em 3 tópicos só para organizar, a nossa conversa. Então, primeiro seria o estudo da história versus o recurso. Da onde eu vou tirar
a ideia de colocar alguma coisa nessa história. É através do estudo, da análise, né, dessa história. Então, esse seria o nosso primeiro tópico. O segundo seria a identificação dos elementos externos, que seria a voz, o corpo, o gesto simbólico, criativo, o objeto, enfim, algumas das tantas possibilidades, né, dos tantos elementos que podem ser utilizados. Esse seria o segundo. E o último seria o estudo específico do boneco e da máscara. E nesse momento eu não falaria sobre confecção, não. Eu falaria sobre utilização, né? Como escolher o que utilizar, como trabalhar com ele, como entrar com esse elemento na história, como sair, enfim. A redundância, que assim como um livro, né, pode trazer ilustrações, e essas ilustrações podem ser ricas e incentivar ainda mais o ouvinte e também o narrador, né, nessa história, essa ilustração também pode apenas estar falando o que o texto já diz, né? Ele vai apenas redundar uma informação. Da mesma forma, a voz, o corpo, a máscara, o boneco também pode ser uma ilustração pobre, redundante, ou uma ilustração rica. Eu sempre que além de narrar história, eu confecciono também bonecos, adereços, e sempre que alguém me pede para que eu faça algum boneco, alguma coisa, eu pergunto sobre o personagem, a primeira coisa, né? Como que ele é? Qual o sentimento principal? Quais são os outros sentimentos que podem ser agregados a ele? Ele é tímido? Ele não é? Qual a expressão que ele faz mais? Se ele fosse uma cor, se esse personagem fosse uma cor, que cor ela seria? Né? Se fosse um gesto, que gesto ele seria? Então, são vários elementos que vão me embasar para fazer um boneco, uma máscara. Da mesma forma, quando a gente vai quando a gente vai criar uma voz, quando a gente vai criar um ritmo, a gente precisa ter esses elementos claros presentes. Bom, esse seria o terceiro elemento, e aí eu começo a falar e eu já falo um monte de coisa. Então eu vou parar agora e passar para o primeiro item, para o primeiro tópico, que é a história versus o elemento externo. Ok? Bom, nosso primeiro tópico, a história. E aí eu vou partir contando um acontecimento que houve com uma aluna minha. A gente sempre gosta de contar uma história. Bom, essa aluna estudou uma história e veio contar pra gente essa história. O nome da história era A Incapacidade de Ser Verdadeiro, de Carlos Drummond de Andrade. Eu trouxe aqui, eu vou ler. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo. Mas na semana seguinte, ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço da lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias.
Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pelas chácaras de Sinhá Eupídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. Ela trouxe essa leitura para a gente. Muito envolvente, foi muito bonito. E todos nós, eu fiquei com a impressão de que viver de poesia não era bom. E aí eu perguntei para quem está ali, para os outros, né, que estavam ali comigo, o que eles achavam, qual foi o sentimento, a emoção que ficou mais presente. E a maioria tinha uma impressão parecida de que viver de poesia não era positivo. Aí eu perguntei para a contadora, né, que havia lido a história. E ela disse que não, que ela achava que viver de poesia, né, era super importante, a questão da riqueza interior da pessoa. E aí a gente pensou que talvez o Carlos Drummond de Andrade também achasse que viver de poesia era positivo. Então, por que a gente tinha a impressão de que viver de poesia não era positivo? Ou tinha um estranhamento? E a gente conversou muito sobre isso, né? Sobre os elementos que a história tinha, né? Apresentava a preocupação da mãe, que tinha esse sentimento de que viver de poesia não era positivo, mas tinha o maravilhamento do menino, né? Do filho. E em contraponto tinha o médico, né? Sensatez, ele é um caso de poesia. É assim. E o que a gente pensou que pode ter acontecido é que essa leitora, ela se identificou muito com a mãe, né, com esse sentimento da mãe, e acabou passando a história toda tendo esse sentimento como o mais importante, mesmo ela não tendo consciência, porque ela achava que não, que viver de poesia era legal. Então, ela acabou transmitindo até uma coisa oposta ao que ela acreditava, né? Por quê? Muitas vezes a gente pega uma história para ler e entende, lógico, a gente entende a história e pronto. Mas uma história nunca é e pronto, né? Porque ela tem muitas nuances, né? O tornar essas nuances conscientes nos dá elementos para não dar mais peso num do que dar mais peso ao outro, do que deixar essa história com pesos diferentes. Se eu identifico, eu transmito. Muitas vezes me falaram assim, mas eu não sei fazer esse sentimento, falar desse sentimento. Não. Se a gente entende, a gente transmite. Não existe magia, não caiu, não. Eu entendo, eu transmito. Se eu tenho um filme passando na minha cabeça com diversos elementos, se eu, quando falo castelo, tenho a imagem desse castelo dentro da minha cabeça, eu transmito de forma sutil esse castelo, esse sentimento, essa forma. Eu transmito na minha voz, eu transmito na forma com que eu falo, né? Ela sai, porque eu
penso. Se eu penso, eu transmito. Então, eu acho de extrema importância o estudo básico. Leu a história. Se apaixonou, a gente tem que se apaixonar pela história, porque senão a gente não consegue contar, né? A gente faz o outro se apaixonar por aquilo que a gente está apaixonado, né? Tem sempre o caso da adolescente que teve seu primeiro namorado e ele era maravilhoso e ele era perfeito e ela falava para a amiga daquele namorado como, né, uma coisa maravilhosa, e depois de um tempo a amiga namora o namorado dela. Porque ela tinha tanta paixão e ela falava com tanta verdade, com tanto amor, com tanto entusiasmo daquela pessoa, né, que a outra acabou se apaixonando junto, né? E eu acredito que a história tem um pouco disso, né? O contador tem um pouco, se não muito disso. A gente tem que estar apaixonado pelo que a gente está, do que a gente está falando, né, do que a gente está narrando. Então, a paixão é fundamental. Então, há esse primeiro momento de paixão. Depois, eu tenho que pensar, eu tenho que refletir, eu tenho que... eu faço assim, né? Cada um faz da sua forma, né? Eu faço assim. Eu penso em cada elemento, em cada parágrafo. Mudou de parágrafo, algum motivo tem, né? Por que mudou? Qual o sentimento predominante desse parágrafo? Passou para o outro. Qual o sentimento predominante desse outro parágrafo? Aqui ele aqui introduz personagem tal, aqui introduz outro personagem. Como são esses personagens? Quais são os elementos que formam esse personagem? Eu tenho que conhecer para eu poder narrá-lo, transmitir o que esse personagem é. Eu tenho que ter um filme na minha cabeça dessa história. Como que acontece o clímax? Em que momento acontece o clímax? O que esse clímax simboliza nessa história? Como o desfecho se dá? Que elementos simbólicos a história usa? Como que eu observo isso, né? Quando eu pego uma história nova para contar, eu sempre procuro outras versões, análises, né? Principalmente contos de fadas, né? Eu conto A Bela e a Fera. E aí, quando eu comecei a trabalhar na história, eu fui pesquisar, li Bruno Bettelheim e li Marie-Louise von Franz, que ela era discípula do Jung, e ela tem uma análise muito interessante sobre a transformação do irracional no racional, né? Que seria exatamente esse momento em que o herói da história, no caso a fera, né, se transforma em humano, né? Em racional. Ele sairia do elemento irracional para ir para o elemento racional, né? Isso acontece em muitos contos de fadas, né? Eu mesma conto a história O Príncipe Lagartão, em que acontece isso, né? O lagarto que, através do amor e da magia que está embasada no amor, ele se transforma em gente para sempre, né? Então, eu fui ler esse livro, fui pesquisar esse livro para saber esse momento, essa simbologia, o quão grande ela pode ser, né? Não que eu vá falar isso para a criança, lógico que não. Ela só me nutre de imagens. Eu percebo que aquilo é importante. Por que eu percebo que é importante? O que eu faço para deixar aquilo mais claro, né? Só o fato de eu conhecer, eu vou estar transmitindo. Então, o conhecimento é fundamental. Então, eu acho que esse estudo da história é o ponto de partida para a inclusão de qualquer elemento na história, inclusive a voz, que é um elemento importantíssimo, não é? Então é isso, vou respirar e daqui a pouco a gente passa para o segundo item.
nosso segundo tópico, a identificação dos elementos externos. E a primeira coisa seria a voz. Existem vários estudos sobre a voz, né? O primeiro seria o estudo mais técnico da questão do abraço sonoro, né? De como você levar essa voz a abraçar o ambiente. Mas, além dessa questão técnica, né? Existe a forma da palavra, né? Que é conhecido como a gestalt da palavra. A palavra, ela é construída normalmente, né? Ela parte de um elemento como trancar, né? O trancar, ele tem, parece que ele roda a chave, né? Trancar. As palavras, bomba, né? As palavras, elas têm uma imagem em si. Outras, essa forma não é tão clara, né? Um castelo, ele pode ter várias formas, né? Aí quem vai dar essa forma é a minha imaginação. A minha capacidade de, ao estar falando, estar visualizando esse castelo, esse palácio, esse momento. Eu já falei isso no início, é um filme que vai passando dentro de mim enquanto eu estou falando. Eu estou o tempo todo pensando nesse filme e falando, né, desse filme. Isso torna o nosso falar mais próximo, torna o nosso falar mais redondo, com mais conteúdo. Essa seria a gestalt da palavra. Ao estudo do timbre, né? Eu vou fazer um personagem, então eu quero fazer esse personagem diferente da minha voz. Muitas vezes eu tento mudar essa voz e a gente acaba por uma voz caricata, né? Isso é muito comum na velhinha. Aí é aquela voz que é uma caricatura. O que seria caricatura? É que você pega uma característica só daquele personagem e apenas utiliza essa característica. Então ele é único, ele é caricato. Mas um personagem nunca é caricato. O personagem tem Nós somos assim, né? O personagem são figurações do humano, né? Então ele tem medo, ele tem a velhice, mas ele tem medo, ele tem alegrias, ele tem desejos, ele tem vários elementos, né? Ele tem uma idade específica, ele tem um jeito de se movimentar específico. Eu tenho que ter esse personagem construído e não pensar na voz. Eu tenho que pensar no personagem, como que ele é. Quanto mais detalhes eu tiver dentro de mim desse personagem, mais a minha voz não será caricata. Porque a gente cai por isso que eu falo que esses elementos se entrelaçam. Eu caio no estudo da história, né? Se eu estudo a história e estudo aquele personagem, eu vou ter vários elementos daquele personagem, ele todo vai estar dentro de mim. Aí, ao falar, eu tenho uma voz diferente, mas não caricata. Eu posso mudar um personagem apenas com o ritmo da fala. Eu acho que a minha velhinha fala rápido. Eu acho que ela fala rápido, porque toda vez que ela chega, ela fala rápido. Junto com isso, eu trago, é natural, né? Eu trago um corpo junto, eu trago um jeito junto, porque eu tenho em mente que a minha velhinha é assim, ela é rápida, ela fala rápido, ela não tem tempo de nada. Aí o movimento já começa a ficar picadinho. A gente já cai no movimento, né? Que é o corpo. A única coisa que eu tenho que ter em mente é como é o personagem.
não é a técnica. Não é que nós não devemos estudar a técnica, não. Mas na hora que eu estou construindo, eu tenho que pensar no que é o personagem. E aí a voz acaba saindo claramente. Assim como a voz do narrador, né? O narrador, a princípio, seria o neutro. Neutro. Mas a gente conversou lá no início que nós não somos neutros, né? Nós estamos presentes e mesmo não querendo, nós transmitimos nossos sentimentos. Então não existe essa neutralidade, né? Essa neutralidade somos nós, né? Então o contador de histórias, ele, ao narrar, ele pode tentar ser mais neutro, ou ele pode assumir o sentimento de algum personagem, ou ele pode questionar a história, tudo no contador. E aí vem uma questão ética também que é importante de falar, né? Quando o contador fala da sua impressão sobre o texto racionalmente, ele de alguma forma ele está conduzindo a história. Aquela minha amiga, a minha aluna que eu falei no outro bloco, no outro item que a gente conversou, né, sobre a história, ela inconscientemente deu uma mudada na história, tendo a personagem mãe, né, no caso do Carlos Drummond de Andrade, como sentimento mais forte. Quando isso acontece conscientemente, é uma questão ética, que aí a gente podia fazer uns 5, 6, 7, 8 vídeos falando dessa questão ética. Não eu, uma pessoa que estude isso a fundo, né? Mas no caso dessa minha ex-aluna, dessa contadora, ela fez sem ter consciência. E aí é muito mais perigoso, né? Porque eu acho que eu estou caminhando num sentido e eu estou caminhando no outro. E isso acontece porque talvez eu não tenha estudado o texto com tantos detalhes como eu poderia, como eu deveria. É lógico que isso pode acontecer, né? Mas a gente tenta minimizar isso, né, através do estudo, né, dessa possibilidade de tornar os elementos todos racionais. Eu falei disso por conta da voz do contador, né? Por exemplo, tem um conto de fadas do Oscar Wilde, que é O Príncipe Feliz, que eu adoro essa história, e eu já contei muito essa história. Aí, um momento, o narrador fala: então, o professor de matemática franziu o senho e ficou muito irritado, muito nervoso. Ficou muito nervoso porque ele não admitia essa história de criança sonhar. Então, o narrador pode narrar essa história sem dar uma intenção, né, sem tentar encaminhar para um determinado ponto, como ele pode assumir o personagem professor de matemática. Então, o professor de matemática franziu o senho e ficou muito nervoso, pois ele não admitia essa história de criança sonhar. Eu, mesmo como narrador, eu estou emprestando o sentimento do professor na hora que eu narro. É claro que quem está me ouvindo vai perceber que eu fiz junto o professor de matemática,
né? Ao narrar, eu trouxe o professor de matemática, fica claro. Mas se eu fizer uma coisa sutil no meio do caminho, ele não percebe. Eu posso desviar a atenção para um outro lado. É como eu posso falar ódio como se fosse amor, posso falar amor como se fosse ódio. O que vai comandar isso, o que vai transmitir, o que vai chegar no ouvinte, não é exatamente a palavra que foi dita, é o sentimento que foi dito. Então, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, é o que vai ser transmitido. Eu te amo. Eu te odeio. O que está mais forte é o sentimento. Quando, nesse caso, são dois extremos, né? Amor e ódio. São sentimentos mais separados. Mas se eu trabalho com sentimentos próximos, isso fica muito sutil, muito delicado. Você embarca. Então, como tentar não cair nessa armadilha? Estar pensando o tempo inteiro, visualizando essa história na sua cabeça. Se o tempo todo você está com essa história na cabeça, com todos os elementos que você estudou, que esse personagem é isso, que o personagem é aquilo, tal, o tempo todo dentro de você, você vai estar transmitindo essa história com o que você estudou. É simples, não há magia. O que eu estudei, o que eu tenho consciência, eu transmito. Aí vem um outro elemento que seria o corpo, né? O corpo através do gestual. Tem esse, e aí eu dividi para estudo mesmo, né? Em alguns coloquei nomes, em alguns gestos, só para identificar, né? Então tem o gesto coloquial, né? Que é esse que eu tô aqui o tempo todo, o que é que a baiana tem, né? Que é esse gesto que afirma o que eu digo, né? Auxilia na forma da minha palavra, né? Então eu falo, ele flutuou, e faço um gesto de flutuar, a voz vai junto, né? Se eu faço um gesto rígido, a voz caminha junto, né? Então esse gesto coloquial dá essa forma, ajuda a dar forma à palavra. Aí tem o gesto que eu chamei de cultural, que é aquele gesto que não precisa da palavra, que todos da nossa cultura entendem, né? Então o menino... Aí depois o menino... Eu disse, o menino acordou, depois o menino espreguiçou e tal, através de um gesto, é um gesto cultural que todos nós entendemos. Agora, se eu fizer, aí o menino dormiu, depois o menino acordou e bocejou, eu vou estar dando elementos e ilustrando com os próprios elementos que eu estou dizendo, eu vou estar redundando palavra e gesto. Se essa palavra não tiver sentimento, se essa palavra, se esse gesto tiver sentimento, mesmo redundante, ele é forte. Então o menino dormiu, depois o menino acordou. Se
se eu estiver dentro da história, dando emoção, mesmo a um sentimento, mesmo a um gesto redundante, ele é forte. Então, mesmo na redundância, a cabeça é o que leva a história. Depois eu pensei no gesto simbólico, e esse eu tenho um carinho especial. E aí eu vou contar um outro caso que aconteceu com uma ex-aluna minha, lá da Bahia. Ela era professora de biologia. Ela trouxe, eu falei sobre o gesto simbólico, né? Que você utiliza uma cor, um objeto, uma imagem para simbolizar outra coisa. Né? E aí eu pedi para as pessoas trabalharem isso, enfim, trazerem algumas opções para a gente conversar. Né? Aí no outro dia ela trouxe um livro de biologia que falava sobre a reprodução humana. Né? E aí ela trouxe 3 elementos básicos. Ela começou a falar, ler o livro e parava, né? E falava. E aí ela trouxe um balão, né? Balão de aniversário, de encher. E ela encheu o balão e mostrou como se aquilo fosse o óvulo. Aquele balão representava o óvulo. Aí ela pegou uma agulha de lã, né, uma agulha assim mais grossa, colocou um fio de lã vermelha e fez movimentos assim, né? Aí a lã fazia aquele movimento atrás, né, simbolizando o espermatozoide. E aí ela fez como se houvesse, né, com gestual, né, como se houvesse a fecundação, e depois ela colocou a bola de encher assim, né, no corpo, fazendo, né, a barriga da grávida, e depois ela retirou, é como se ela fez um movimento assim, como que retirando, né, fazendo o parto, e aconchegou a bola aqui, que se transformou no neném, né, e o cordão vermelho, né, o cordão não, a lã vermelha passou a ser o cordão umbilical. Então ela utilizou elementos externos, né, objetos, para simbolizar. A cor simbolizava, a cor do fio simbolizava o cordão umbilical, a forma da bola, o óvulo, o útero e depois o neném, né? O movimento simbolizava o espermatozoide, né? Aquele rabinho vermelho. Então ela trouxe, ela conseguiu fazer poesia com um elemento, com objetos básicos e com um texto didático. Né? E eu fiquei de uma alegria, de uma alegria com o que ela fez, assim, porque tanto que eu falo muito disso, né? Que ela conseguiu uma simbologia extremamente forte. Né? Daí eu gostar tanto desse gestual simbólico. Esse gestual você precisa pensar, você precisa fazer conexão entre imagem e forma, né, e conteúdo. Você precisa estruturar, você tem que ter estudado, né, claramente aquilo e tentado fazer essas conexões. Né. Esse movimento coloquial, a gente não precisa pensar, a gente o tempo todo está fazendo. Né? O gesto criativo, o gesto cultural também não. Agora, o gesto simbólico e o gesto criativo, que é esse último que eu vou falar agora, a gente já precisa elaborar mais. O que eu chamei como gesto criativo é o que você cria para representar alguma coisa, né? Por exemplo, aí caiu uma gota de água na cabeça do passarinho. A segunda vez, eu não preciso mais falar que é uma gota de água, porque quem me ouviu, eu faço um código com quem me ouve.
ele já sabe que quando eu fizer isso, é porque caiu uma gota de água na cabeça do personagem. Né? Eu crio um gestual que quem me ouve entende, e aí eu não preciso mais falar o que é. Já há um código, né? Então a menina, aí você já sabe quem é que é a menina. Você não precisa mais dizer que é a menina, porque eu fiz no primeiro momento, você entendeu. Né? Então, esses códigos que a gente cria com a plateia, né, que a gente é muito importante. Muitas vezes já define um personagem, eu não preciso de boneca, não preciso de nada. Eu fiz um movimento, né, tem a história dos os dois corcundas, né, e eu faço assim, já sabe o que é. É a corcunda, e o outro é a corcunda do outro lado. Quer dizer, é um código, eu não preciso mais dizer, aí o irmão corcunda, porque eu vou estar redundando, né? Qual o momento de eu colocar o gesto para ele não redundar? Quando eu estabeleci o código. Estabeleci o código, eu faço o movimento, eu não preciso dizer mais nada. A gente se entende, né? E vamos adiante. E, logicamente, que deve ter muitos outros gestos que podem ser descobertos e dado nome. Eu percebi, enfim, pensei nesses gestos, mas isso é completamente aberto para se incluir outros, pensar, enfim, em outras coisas, né? Depois desse, eu tô sem óculos, não tô lendo, aí vem o objeto, peraí, desculpa. Aí vem o objeto propriamente dito, né? E todo objeto que eu vou incluir, ele novamente parte do texto. Assim como eu crio os meus bonecos, né? O meu material de cena, porque eu gosto, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com coisas com figurino, com cenário, eu gosto desse tipo de coisa, né? Então, esse aqui é a velhinha do Macaco e a Velha. Então, para chegar nessa velhinha, eu tenho que saber como essa velhinha é. Para escolher qualquer elemento que eu vou usar, eu tenho que saber exatamente o que eu quero, escolher o que eu acho que se encaixa naquela minha visão. Então, para chegar nela, eu fiz uma velhinha meio de época, meio antiguinha, com um chapeuzinho, com uma carinha simpática, porque a minha velhinha, eu chamo ela de Dona Velhinha, ela tem esses elementos. Ela é simpática, mas quando precisa, ela roda a baiana, não é? Então, a gente precisa conhecer, né? Saber o que se quer para ir achar o elemento certo, né? Com a voz certa, com o gestual certo, sem precisar pensar de que eu tenho que fazer o gestual tal, que eu tenho que fazer a voz tal, que eu tenho, sem pensar nisso. O que eu tenho que pensar é na história. Sabendo isso, eu faço. Não, é simples, é simples. A gente transmite, mesmo não querendo. Chegamos então no último tópico, né? O boneco, a máscara. Bom, é claro que tanto a máscara quanto o boneco causam uma empatia muito grande, né? Se identifica, tem uma magia no boneco, né? Aí a gente acha que então vai ser mais fácil eu transmitir o personagem. Só que tanto a máscara quanto o boneco só tem uma expressão. É como se eu colocasse a máscara, eu colocasse alguma coisa aqui na minha frente,
que só tem uma expressão. E a gente não é assim. A gente tem muitas expressões. Eu, ao fazer um personagem, qualquer um ao fazer um personagem, ele transmite muitas coisas. A expressão dele está o tempo todo se modificando. Quando eu coloco a máscara, por vezes eu crio uma dificuldade. Por um lado, uma dificuldade, por outro lado, uma possibilidade de expressão ainda maior, porque eu tenho que dar jeito de tudo que o personagem é, passar mesmo com uma máscara. A máscara traz empatia, mas ela pode só ficar na empatia. Ela não conseguir transmitir tudo que o personagem transmite. Então eu tenho que estar com a voz bem trabalhada, com o ritmo bem trabalhado, com a consciência do meu personagem muito bem trabalhado, para eu poder dar vida, vivacidade a essa máscara. Aí é muito legal, é muito interessante, eu gosto muito de trabalhar com isso, mas há de se ter a consciência de que, ao colocar uma máscara, eu tenho que dar mais expressão com o resto, com a voz, com o corpo, com a intensidade da coisa que está sendo dita. Por exemplo, tem uma máscara, essas aqui estão na parede, está aqui. Essa máscara é do Príncipe Lagartão. É uma máscara simples, né? Só com umas nuances de cor. Se eu não tiver com o personagem forte, fez impacto e foi embora. A atenção dispersa, porque você não traz mais nada para aquele personagem. A gente precisa o tempo todo estar tentando transmitir esse personagem. Né? É como se fosse... Eu tenho uma imagem que para mim faz sentido, que é quando eu vou narrar uma história, seja para uma pessoa, para 5 mil, não importa. Quando eu vou narrar a história, quando eu começo, eu já estabeleço um fio invisível que me une a cada um dos meus ouvintes. Então faz como que uma teia, né? Uma teia invisível. Essa teia vai, eu proponho e eu recebo. Né? De alguma forma, de uma forma que só o humano consegue, o animal também consegue, né? Também somos animais. Transmitir sem precisar falar. Né? Então eu percebo como estão me apreendendo, isso me alimenta para continuar, né? Mas eu tenho que perceber, tem que existir esse diálogo entre a plateia e quem narra, né? Então, esse feixe de fios que chegam até aqui, eu pressiono. Quem me ouve vai mais para frente. Se eu pressiono demais, ele vai demais. Aí chega um momento que ele tem que me abandonar, porque eu pressionei demais. Ou então eu estou de cara pressionando pouco. Aí ele já não tem muito interesse, sabe? Já vai olhar para o lado, já se coça, já... Então, a atenção da história, a história fica flutuando, né? Nesses fios. Nos fios tensos e nos fios relaxados. Eles vão flutuando. Quando eu boto uma máscara, eu jogo para cá a atenção. Só que se eu não trouxer nada para essa máscara, ela não vai pressionar. E aí o fio vai ficar relaxado demais. É como o leitor, né, de uma história que ele pode estar, inclusive, contando, né, contando a história com um livro aberto, mostrando a ilustração do livro. Ele está criando 2 focos de atenção. Um foco nele e um foco no livro.
um foco nele e um foco no livro. Tudo bem. Mas se eu faço isso ao mesmo tempo, esse feixe, ele fica instável, porque um está tensionado porque a imagem fez muito significado para ele, e o outro está relaxado porque o que eu estou falando não está o incentivando. Então é mais difícil eu manter esse público homogêneo, né? Essa atenção dialogando com mais facilidade. Então eu posso contar a história, depois parar e mostrar a ilustração. E eu acho que o mesmo acontece com um boneco, né? O narrador está falando. Quando ele vem com a máscara, é a ilustração. Só que a ilustração tem que ser rica. A ilustração tem que ser emocional. Assim como a ilustração do livro, né? Ela é rica ou não? Da mesma forma. Só que eu tenho só uma expressão aqui. É a máscara, só uma. E eu tenho que preencher os outros aspectos da expressão para aquela máscara ser vibrante. Porque senão ela pode ter um efeito contrário. Você coloca a máscara e você não acrescenta nada a essa máscara, faz com que o público perca atenção. Olhou, viu, achou bonito ou não achou significante ou achou e pronto. Vai embora. Só é significante se tiver sentimento, se tiver emoção. E esse sentimento e essa emoção tem que estar no texto, né? Daí eu ter feito um paralelo com o contador que lê e mostra o livro, né? Eu trabalho narrando e mostrando o livro, ou seja, narrando e mostrando personagem. Narrando e mostrando personagem. 2 elementos diferentes. Que aí eu tenho mais facilidade em dialogar com a plateia, que eu sei aonde ela está, aonde está a atenção dela durante a narração. Então esse diálogo se torna mais fácil. O mesmo é com o boneco. Ele é forte, né? Essa daqui, então, tem uma expressão bem forte, mas é única. É única. O resto todo, que é super importante, tem que ser dado pelo contador, né? É como, eu acho que eu já comentei isso nos outros tópicos, né? De estar sempre tentando expressar ao máximo o que aquele personagem é. Sempre entregue àquele momento. E aí tem vários tipos de bonecos, né? Eu trouxe aqui, esse daqui é um boneco de luva, né? A gente dá, já que é o item, só para dar uma... Esse daqui, ele tem um movimento, né, da cabeça, e aqui ele nem tem bracinho, normalmente bota uma mãozinha aqui e outra mão aqui, né? Esse daqui é só com os dedinhos, né, que ele se comunica. E aí ele tem vários movimentos, né, que eu posso fazer. Ele pode fazer carinho, ele pode fazer um monte de coisa, né? E aí eu crio, esse daqui a gente chama de boneco de luva, né? Eu tô assim, ó, esse dedo na cabeça, esse um dos braços, esse o outro braço, e esses 2 dedos ficam dentro da roupa, né? Aqui nesses, que eles têm tamanhos
bem diferentes, normalmente colocam uma mãozinha aqui e outra aqui para eles ficarem com o mesmo tamanho. Esse boneco aqui, não, ele vai assim com um dedinho maior e um dedinho menor. Essa aqui é a narizinho. Esse é o boneco de luva. Existe o boneco... Cadê? Tem aqui. Esse aqui é o boneco... Esse aqui não é exatamente o de luva, que ele é um pouquinho maior. Tem esse daqui, que é o boneco de luva de boca. Porque ele fala, né? Esse boneco aqui, ele não é meu. Quer dizer, fui eu que fiz, mas ele é um boneco de encomenda, né? Ele voltou para casa porque ele não estava abrindo muito a boca, ele voltou para o concerto. Mas esse é o boneco tradicional, o boneco de luva de boca, né? Tem outros que chamam de outros nomes. Esse daqui, ele é um pouco maior, né, do que a luva. Ele tem as perninhas, os bracinhos, também é luva de boca. O que acontece quando eu tô nesse caso, né, que ele tá distante do meu corpo? Para eu jogar a atenção de quem me ouve para ele, eu simplesmente olho para ele. E aí todo mundo vai olhar para ele. Quer dizer, eu tento, mesmo ele estando fora do meu corpo, não estando aqui na frente com uma máscara, eu consigo jogar atenção para ele e para mim, olhando, né, com o olhar. Eu consigo trabalhar com esse fiozinho, jogo o fiozinho para ele, trago o fiozinho para mim, né, através do olhar. Esse aqui é o boneco de luva. Essa daqui é a Dona Velhinha, né? Ela é Marote, né? Que é um boneco que... esse nem é um marote tradicional, que o marote tradicional eu não tenho nenhum aqui. Você pode trabalhar com a boca e um dos braços a tua mão. Você prende ele aqui e aí você articula a boca e com uma das mãos você faz a mão, no caso da velhinha, né? Se fosse a velhinha. Essa é marote também, só que eu fiz os braços dela e ela não é de boca, né? Ela não articula a boca. É um marote diferente. Eu tenho um marote de boca, mas ele tá distante. Essa daqui também é parecida com a velhinha, é um marote. Agora, se fosse um outro tipo de marote, eu faria assim, ó. Eu coloco a mão como se fosse a boneca. Nesse caso, eu provavelmente colocaria, enfim, pintaria com a mão da mesma cor, ou botava uma luva em mim e uma luva na boneca, né? Para poder dar essa impressão de que a minha mão é a mão da boneca. Tem esse outro boneco. Essa aqui é a Sherazade. É um boneco, é mais para dançar, né? Que ele fica preso na minha cabeça. Eu tô com um negócio aqui que tá ruim de colocar. Ele fica na minha cabeça, aqui tem uma vara, tá sem vara, e aí ela pode dançar, né? Ela fica na minha frente e pode se movimentar e dançar, né? Um outro tipo, é um boneco indiano utilizado. Enfim, tem muitas formas, né? Muitos tipos de bonecos, e
E é um estudo, eu acho que é um universo assim muito extenso, o universo é muito interessante. Eu gosto muito de trabalhar com bonecos, mas não acho que seja um objeto fácil de usar. Ele é muito, traz muita empatia, mas você tem que ter muita atenção ao trabalhar com ele, porque ele pode roubar a cena por alguns segundos e te abandonar. Porque se ele não tiver mais nada para dizer, apenas a imagem dele, vai ser muito pouco para uma narração, né? Então, a questão dos bonecos é essa. Eu acho que pode ser um item extremamente prazeroso de utilizar, extremamente interessante, né, para quem assiste, mas tem que ser estudado, tem que ser pensado, tem que ser elaborado, né? Eu, quando vou construir um personagem, seja de encomenda ou para mim mesma, eu pergunto, sim, mas ele é como? Qual é o sentimento principal? O que ele está sentindo? Claro que esse personagem vai sentir muitas coisas, mas eu tenho que saber qual o elemento mais característico, né? Essa daqui, né, é uma dançarina, uma dançarina de cabaré, de gafieira, enfim, ela samba, ela é aquilo, é a dança, né? A Sherazade já tem outro aspecto, ela entra até em cena dançando, mas ela conta histórias, né? E aí eu achei que a característica que eu deveria realçar, né, seria o mistério. Até porque a Sherazade faz exatamente isso, né? Ela não conta a história toda, porque começa a amanhecer e ela não termina a história, ela mantém a atenção, né, do sultão para continuar a história no outro dia. E assim ela vai evitando o momento da sua morte, né? Então eu achei que o mistério, o segredo, né, a atenção, eu poderia tentar ressaltar mais nos olhos, né, no mistério. Eu quis dar esse elemento para ela. Então, o boneco vem desse pensamento, dessa ideia que a gente cria a partir do texto. Me repeti um montão de vezes, mas é o que eu realmente acredito. O momento certo de colocar um boneco, o momento certo de tirar, tá tudo no texto. Tá lá. A gente só tem que tentar descobrir. Mas está tudo lá. E aí, quando a gente descobre, a gente consegue ou tenta transmitir, né, essa história da melhor maneira possível. Bom, eu espero que, de alguma forma, eu possa ter colaborado, né, com essa arte tão divina que a gente tem, né, que a gente tem o prazer de ter. Eu espero ter colaborado. E é claro que isso são reflexões minhas, né, de tempo de trabalho, de pensar em como a coisa acontecia comigo e como eu tentava resolver, né, os problemas que vinham, as inseguranças, as incertezas, e tentando perceber sempre o que o público me dizia, né? O feedback emocional deles mesmo. Então foram reflexões também, leituras, né, sobre esse tema que eu achei interessante poder transmitir. Não é? Eu espero que tenha colaborado. Tá bom? Tchau.